Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, o objetivo deste vídeo é tentar demonstrar aqui para vocês que nós, católicos, digamos assim, que carregamos esse nome católico, somos católicos apenas no nome, quando na verdade da fé católica nós não temos praticamente nada. Quando eu digo nós, é o católico geral, o católico pós-conciliar. É lógico que há alguns focos ali de verdadeiros católicos, da verdadeira resistência, não essa resistência aí pós-conciliar, mas da verdadeira resistência, aqueles que resistem ao ataque dos inimigos, ao ataque dos liberais e que persiste na verdadeira fé católica. Não estou falando dessa resistência, estou falando do pessoal reconhecer e confundir. Ou seja, daquele pessoal que reconhece um herege como herege, mas não resistem ao herege. Mas, pelo contrário, eles confundem aqueles que querem resistir aos hereges. E também, aproveitando o ensejo, vou comentar um pouco, mais uma vez, ou digamos assim, esse novo Papa. O que eu penso sobre esse novo Papa, entre aspas, não apenas o que eu penso, porque seria muita presunção de minha parte, mas demonstrar, de acordo com a doutrina católica, com os ensinamentos da Santa Igreja, fazer uma comparação, digamos assim, do que a Santa Igreja vinha pregando até o Concílio Vaticano, segundo esse falso concílio, da situação atual. Fazer uma comparação e tirar conclusões. Deu para compreender? É basicamente isso o objetivo deste vídeo. E eu vou iniciar, aliás, antes de tudo, eu vou pedir desculpas a vocês, algum barulho de fundo, porque eu estou fazendo esse vídeo de forma improvisada. Geralmente eu faço de madrugada, mas não vai dar para fazer. E peço desculpas, alguma coisa aqui em casa, se tiver tipo liquidificador, barulho dos meninos, enfim, é o que dá para fazer. Bem, vamos lá então. Estou aqui diante dessa obra de Monsenhor Thierry Method, Jesus Cristo Rei, onde ele demonstra claramente que uma sociedade, para ser católica, para ter Nosso Senhor Jesus Cristo como Rei, que é uma verdadeira sociedade católica, uma cristandade, ela tem que ter Jesus Cristo, os princípios de Cristo, em todas as searas da sociedade. Seja na família, no chão de fábrica, no lar, nas escolas, em todos os ambientes. No Congresso Nacional, em todos, absolutamente em todos. Daí eu pergunto, é isso que acontece? Não. Vocês já ouviram, já assistiram algum início lá dos trabalhos no Congresso, eles invocando o Espírito Santo? Não. Assim também nos outros poderes, judiciário, executivo, não. Vocês verem, por exemplo, o início das aulas, seja em universidades, em escolas secundaristas, iniciar as aulas invocando o Espírito Santo, ou fazendo, digamos assim, um apontamento, uma reflexão sobre o santo do dia? Absolutamente não. Nos lares, a mesma coisa. O que é que acontece nos lares? As pessoas estão mais preocupadas com novela, com programas de TV, filmes, seriados, mas não estão preocupados com a doutrina católica. Isso prova que nós não vivemos numa sociedade católica, católico apenas no nome, mas na prática ninguém é católico. Deu para compreender? E isso é o objetivo da igreja pós-conciliar. Ou seja, você pode ser macumbeiro e ser católico. Você pode ser herege católico. Você pode ser protestante e também católico. Por que não? Ou, de um modo geral, não precisa converter os protestantes, não precisa converter os hereges. Não, você pode ser maçônico e católico, quando, na verdade, a maçonaria é condenada pela igreja. Você pode ser comunista e católico, mas o comunismo é condenado pela igreja. Deu para compreender? Após o Concílio Vaticano II, você pode tudo. Por quê? É o povo que está no comando. É a heresia, é a estupidez, a burrice que está no comando da igreja.
Mais precisamente, é o que eles chamam, de forma mais clara e direta, só um momento que eu vou interromper o vídeo. Sim, retornando, passou um carro aqui, muito barulhento, fazendo propaganda aí de supermercado, essas coisas, tive que interromper o vídeo. Sim, mas dando continuidade. Aí vocês verem, hoje, o que essa igreja chama, de forma declarada, de igreja sinodal. Inclusive, quando eu fui pesquisar essa questão de sinodalidade, você coloca aí no Google, bota o nome igreja, não parece igreja católica. No top aparece logo igreja sinodal. Ou seja, a igreja sinodal é o povo que caminha, é o povo que comanda, é a ignorância. Ou seja, é uma igreja maçônica. Deu para compreender? São os princípios maçônicos determinando como que a igreja deve se comportar. Não é uma questão sobrenatural, é uma questão propriamente natural, imanentista. Ficou bem claro? Aproveitando isso, a gente já demonstra de forma clara que esse Papa é falso justamente por causa disso. Porque até antes do Concílio Vaticano II, a igreja ela é regida como uma monarquia. Existe o Papa, que é o sumo pontífice, e todos abaixo dele. E os papas, com o seu, digamos assim, o magistério, é que transmitem a fé, confirma na fé, combate as heresias e dão os verdadeiros remédios para nós cristãos, para os leigos, para todos os batizados. Ou seja, mostra quem são os lobos, como se proteger dos lobos e dá os remédios, justamente os verdadeiros remédios para aqueles que, porventura, caiam no pecado, em alguma coisa, que são os verdadeiros sacramentos. E o que eles fizeram com os verdadeiros sacramentos? Praticamente aboliram. O sacrifício perpétuo praticamente foi abolido. Deu para compreender? O sacrifício perpétuo que eu falo é a verdadeira Santa Missa. Ficou claro? E esse Papa, logo no início, esse falso Papa, né, o Leão XIV, ele já fala claramente que ele vai dar continuidade na sinodalidade, ou seja, na destruição da igreja. Ele não é diferente de Francisco na questão da ideia, na destruição. Pode ser diferente no método, quanto a ser mais comedido, quanto a acenar para os tradicionais, conservadores, e assim sucessivamente. Rezar uma missa ali em latim, fazer algum canto em latim, alguma coisa que é para acenar, que é para enganar os tolos. Mas a verdade é que ele é mais um lobo assentado lá na Sé, que era de São Pedro. Inclusive, o próprio Papa Leão XIII falou claramente, tem até o Exorcista de Leão XIII, procurem aí o Exorcismo, onde o próprio verdadeiro Papa Leão XIII afirmou que no trono de Pedro, lá na Sé, o anticristo iria levantar a cabeça. Deu para compreender? E hoje o que é que a gente vê lá? A serpente. Ali na sala que chama Sala de Paulo VI, tem uma serpente. Inclusive foi o próprio Paulo VI, se eu não me engano, que afirmou que a fumaça de Satanás por algum lugar entrou lá. Ou seja, estamos diante de uma instituição que de católico só tem o nome, é falsamente católico, mas que é governada pelos inimigos de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam maçons e por aí vai. Ficou bem claro? Essa é a realidade. Essa é a mais pura realidade. Doa a quem doer. Para vocês perceberem agora de um modo geral, da forma mais, digamos assim, horizontal, como que é a estupidez das pessoas que se dizem católicas, com essa eleição do Papa, olha só as estupidezes que eu vi de canais católicos influenciadores. Teve um que disse, esse católico, ele é um verdadeiro, aliás, esse Papa, ele é um verdadeiro Papa. Por quê? Porque parece que algum jornalista lá na Globo, não assiste TV, essas coisas, criticou a eleição do Papa. Por criticar, eles disseram, bem, se a Globo criticou é porque é bom. Olha só, o nível, eles não se perguntam se ele está de acordo com a doutrina católica. Para você saber o que é católico ou não, você tem que saber a doutrina que ele professa e a doutrina que ele verdadeiramente assume e vive, tanto no seu pensamento quanto nas suas atitudes. Não é a Rede Globo que vai dizer se algo é católico ou não. É
É a doutrina católica, são os princípios deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. Ficou bem claro? Mas esse pessoal não está nem aí. Estão preocupados com isso aqui, ó. Ficou claro? Então, o Centro Dom Bosco, aquele canal do Marcelo Andrade, são todos conservadores tradicionais, entre aspas, que eu vou mostrar aqui, que tradicional de conservadores não tem nada. Agora, para ser um pouco mais incisivo, de forma mais, digamos assim, clara, vou recorrer aqui a essa obra, História das Heresias e Suas Refutações, de Santo Afonso de Ligório, numa parte bem específica. A gente sabe que recentemente houve aí essa controvérsia com o Frei Gilson, onde ele, de forma equivocada, não vou entrar aqui no mérito da questão em si, mas de forma equivocada, citou lá que Nossa Senhora não era mãe de Deus, houve toda uma controvérsia em volta disso, e questões análogas, e ele teve que se retratar, e parece que confundiu mais ainda as coisas. Mas eu não quero entrar nessa questão, quero entrar, aliás, nessa controvérsia, mas na questão da própria heresia. Essa heresia, ela, digamos assim, essa heresia, aliás, a heresia que afirma que Nossa Senhora não é mãe de Deus, ela vem de Nestório. Justamente aqui, tem até um capítulo específico onde o Santo Afonso fala especificamente sobre ele. Está aqui, não sei se vai dar para perceber, a heresia de Nestório. É uma heresia do século IV. E é bem interessante para vocês perceberem o que é uma cristandade, uma nação católica, de uma nação não católica, que é a que nós estamos vivendo atualmente. Olha só, eu não vou aqui entrar muito na questão propriamente, no que ele discorreu, mas em questões específicas. Por exemplo, vou só situar aqui. Nestório, ele foi elevado a bispo, aliás, ele foi eleito bispo de Constantinopla, exatamente, deixa eu ver aqui, não me recordo aqui, o imperador da época. Deixa-me ver aqui, parece que é Teodósio, o Jovem. Ele foi eleito, né, o próprio imperador o convocou lá de Antioquia, porque estava tendo uma controvérsia lá para assumir o cargo lá de bispo de Constantinopla, porque o anterior tinha morrido, gerou lá uma confusão, e o próprio imperador disse, não, eu vou chamar alguém para evitar isso. Aí trouxe o Nestório. E o Nestório trouxe com ele um tal de Anastácio. E logo na primeira homilia, digamos assim, do Anastácio, que era o sacerdote dele, que ele trouxe, ele falou justamente isso, que Nossa Senhora não era mãe de Deus. Porque o que é da carne, é da carne. O que vem da carne, é da carne. E Nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus não poderia vir. Ou seja, negando a natureza divina de Nosso Senhor Jesus Cristo. Negando que Nossa Senhora era apenas mãe de Jesus Cristo, do homem, mas que Cristo não era Deus. É por aí. E a população, percebendo essa heresia, exigiu do bispo Nestório que punisse o sacerdote, ou corrigisse. E o Nestório não fez isso, pelo contrário. Ele acentuou mais ainda a questão, chamando de estúpidos e ignorantes aqueles que afirmavam que Nossa Senhora era mãe de Deus. Olha só a confusão que tem. Ou seja, ao invés de punir, pelo contrário, ele apoiou, porque foi ele quem incentivou, como o texto mostra aqui, o próprio Anastácio, sacerdote, a falar dessa forma. Ficou bem claro? E o povo ficou horrorizado. Agora eu vou ler aqui uma parte bem específica para vocês compreenderem como que age uma nação propriamente católica, verdadeiramente católica. Uma parte específica da obra aqui que eu citei na página 137, que ele diz o seguinte, abre aspas, mas tendo Nestório dito aquelas e outras blasfêmias, naquele e outros discursos que se seguiram, ou seja, essas blasfêmias era isso, essa questão de que Nossa Senhora não é mãe de Deus e todas essas questões que acarretam, negando que Cristo é Deus e assim sucessivamente. Vou continuar. Mas tendo Nestório dito aquelas e outras blasfêmias, naquele e outros discursos que se seguiram,
dos quais o principal escopo era sempre dilacerar a antiga doutrina da Igreja, confundindo-a com os erros de Ário e de Apolinário. Provocou tal comoção na cidade de Constantinopla que o povo, vendo seu pastor transformado em lobo, chegou a ameaçar fazê-los aos pedaços e jogá-los ao mar. Fecha aspas. Deu para compreender como que é uma nação verdadeiramente católica? Um povo batizado e que verdadeiramente professa a fé católica? Ou seja, ao ver o bispo transformado em lobo, eles ameaçaram dilacerá-lo e jogaram no mar. Ou seja, não tolera hereges, de hipótese alguma. Exige retratação. E foi o que o povo fez. Exigiu que as autoridades máximas da igreja punissem o Nestório. E que foi o que aconteceu. Isso é uma nação católica, ou seja, realmente defende a fé. Por quê? Eles vivem a fé. Eles amam nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Nosso Senhor Jesus Cristo está na sociedade, reina na sociedade. E qualquer princípio que fira o reino de Cristo na sociedade, a sociedade de imediatamente reage, como reagiu naquela época, no século IV, ao herege Nestório, ameaçando dilacerá-lo e jogá-lo no mar. Aí hoje o que se vê, quando a gente vê um herege, não, a gente vai rezar por ele se converter. O que é que os conservadores e tradicionais católicos que defendem a Liga Cristo Rei, Cristo na sociedade, não vamos rezar para ele se converter. Falando sobre Francisco. E muitos agora com esse outro. Vamos rezar para que se ele não for católico, ele se converta. Esse rezar é tipo o seguinte, deixa isso para lá, não precisa. Mas por que as pessoas agem assim? Peço perdão, o cachorro está latindo aqui. Mas por que eles agem assim? É porque não são católicos de verdade. Não têm a fé no corpo de verdade. Na mente e no espírito. Porque se nós amássemos verdadeiramente nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, como afirma o primeiro mandamento, nós não toleraríamos isso. Aí vem outra pessoa aí, influenciador, católico, conservador, tradicional, tal do Marcelo Andrade, que no seu podcast convida o tal do 38ão, que pratica ali, digamos assim, impiedade e sacrilégio contra Nossa Senhora e São José. Inclusive até levando as pessoas a acreditar ou concluir que São José era corno. Olha só que ponto a gente chegou. Mas está lá no podcast e é amigo do tal do Marcelo Andrade. Por quê? Porque ele incentivou o tal do Marcelo Andrade a adquirir Bitcoin. Deu para compreender quem é o Deus desse pessoal? O que eles defendem? Não importa. Você vem no meu podcast, eu sou tradicional, sou católico, mas você venha. Se você é liberal, se você fala mal de Nossa Senhora, de São José, dos princípios católicos, você venha trazendo aqui seus bitcoins, seus pixies, pode vir, tá tudo tranquilo. Deu para compreender, pessoal, que nós não estamos mais numa sociedade católica? Então é falsa essa afirmação de que o Brasil é o país mais católico do mundo. Não é. Tira esse cavalinho da chuva. Não é. Se nós fôssemos católicos, nós não toleraríamos hereges. Mas a gente tolera, a gente, entre aspas, reza por eles. Ficou claro? Essa é a realidade. Infelizmente, é a realidade. E que está aí, bem diante de nós. E que a gente finge ser católico. A gente vai para uma missa falsa, cantar parabéns, bater palmas, bandas de rock, sacerdotes entrando de bicicletas para rezar a missa, mas está tudo bem. Ou seja, nós aplaudimos a heresia, aplaudimos tudo que é contrário a Cristo. E nós somos chamados de católicos, os maiores católicos do mundo. Deu para compreender, pessoal? É isso. Nós estamos diante de um herege, esse novo Papa, esse novo falso Papa. E é isso. A realidade é essa. Ficou bem claro? Agora imagine se nós fôssemos verdadeiramente católicos. Imagina o quanto seria belo, vamos supor,
o seu filho ir para a escola, antes de entrar na escola, ter um crucifixo lá, ele fazer o sinal da cruz, invocar o Espírito Santo antes de entrar na sala de aula. O professor, antes ali de ministrar a aula, da aula, invocasse o Espírito Santo. Rezasse um Pai Nosso e uma Ave Maria. Imagine num Congresso Nacional. Imagine isso no chão das fábricas. Você chegar numa fábrica, numa indústria, ter um crucifixo onde você, antes de entrar, você fizesse o sinal da cruz, fizesse uma oração ali a São José para nos ajudar e ajudar na bênção do dia do trabalho. Imagine tudo isso. Mas não, é tudo o contrário. Ficou bem claro? Vivemos numa apostasia, numa heresia e aplaudimos. Essa é a realidade. É isso, pessoal. Vou ter que finalizar o vídeo. Meu filho chegou aqui, exigiu aqui que eu não colocasse ele no braço, praticamente. E é isso. Esse aqui é o meu filho mais novo, o Afonso. Vai fazer quantos anos, Afonso? 2, assim, ó. Diga 2 anos. Diga. Como é que faz 2 anos? Ele está ali prestando atenção na imagem dele. É isso. Espero que tenham compreendido. Inclusive o nome dele é Afonso, justamente em homenagem ao Santo Afonso. É isso, pessoal. Espero que tenham compreendido o vídeo. Agradeço muito àqueles que o assistiram. Reflitam sobre isso que eu falei. Não falei por mim mesmo, pela minha cabeça, mas mostrei aqui como que é a doutrina católica, como que verdadeiramente nosso Senhor Jesus Cristo reina na sociedade, como que é para reinar, como que o católico deve reagir, o verdadeiro católico deve reagir às heresias, como que tem que combater. Mas para isso você tem que ser católico, porque a gente só ama verdadeiramente, aliás, a gente só realmente defende aquilo que a gente ama verdadeiramente. E a gente só ama verdadeiramente algo quando a gente conhece verdadeiramente de forma profunda algo. E a gente não conhece verdadeiramente Deus. E a missa, essa missa falsa, essa missa aí pós-conciliar, essa missa do Novos Ordos, missa de Paulo VI, que é conhecida não como missa católica, mas de Paulo VI, ela não nos leva a nossa alma, nosso espírito, a refletir sobre quem verdadeiramente é nosso Senhor Jesus Cristo. A gente está ali para festejar um banquete, aplaudir, mas não leva a conhecer. Então, não se tem mais conhecimento acerca da doutrina católica, do verdadeiro catecismo, não se tem. Essa igreja praticamente, ela furtou isso, essa falsa igreja. Ou seja, não tem aquela hierarquia do corpo docente e do corpo discente, do corpo que ensina e daquele que aprende, que somos nós. Não, infelizmente, nós leigos, na ausência de verdadeiros sacerdotes que ensinam a verdadeira doutrina, nós temos que buscar por nós mesmos, seja nas obras dos santos, nas verdadeiras escrituras. Contudo, a gente tem que ser prudente, não é pelo fato de eu ter acesso a uma Sagrada Escritura, por exemplo, que eu vou poder interpretar. Não, existem santos, a Catena Áurea, por exemplo, nos ajuda bastante a interpretar certas passagens das Escrituras, isso, aquele outro, buscar sempre o que a igreja interpreta sobre aquilo, e não tirar as coisas da nossa própria mente, do nosso próprio juízo. Não, a gente foi catequizado, digamos assim, no modernismo. Então, geralmente, as nossas conclusões vão ser modernistas. E para evitar isso, a gente tem que buscar verdadeiros santos, verdadeiros sacerdotes, verdadeiras obras católicas, para que a gente ande no caminho correto e não tire conclusões da própria cabeça. Ficou bem claro? É isso, pessoal. Espero que tenha compreendido. Vamos ser a verdadeira resistência católica, os verdadeiros católicos, já que a sociedade já apostatou e vive na heresia. Vamos buscar fazer no nosso lar um lar verdadeiramente católico e que nosso Senhor Jesus Cristo reine ao menos nos nossos lares. É isso. Fiquem todos com Deus. E lembrando que tudo para a glória de Deus e o bem das almas. E não esquecendo, jamais isso, o nosso objetivo aqui na Terra, que é conhecer, amar e servir a Deus. Justamente essa sequência. A gente só ama aquilo que a gente conhece.
E a gente só serve verdadeiramente, de forma correta, quando a gente aprende a amar verdadeiramente. É isso. Assim como a gente serve, a gente também defende aquilo que a gente serve. A gente serve a nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai defender nosso Senhor Jesus Cristo. Defender o nosso Senhor, porque a gente defende o nosso Senhor. E não vamos chamar para podcasts aqueles que profanam a mãe de nosso Senhor, que nem o tal do Marcelo Andrade. Não vamos, por motivos de Pix e de Bitcoin, trair nosso Senhor Jesus Cristo. Ficou bem claro? É isso. Fiquem todos com Deus e até a próxima.